Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar resolvendo essa questão de mudança de distância entre carros, tá? Esse problema ele é bem comum, aparece com bastante frequência no estudo de cálculo. Aqui a primeira coisa é a gente conseguir compreender o que é o norte, sul, leste e oeste, tá? Para fazer esse problema. Isso acaba dificultando também o problema, pode parecer até piada, mas às vezes a gente não lembra quais são os pontos aqui, tá? A ordem, pelo menos. Então, aqui faz grande diferença de conseguir compreender direitinho a ordem, tá? Porque o que acontece? Diz que tem um cruzamento. Digamos que, ó, eu vou fazer de verde aqui, digamos que tem uma rua para cá. Ó. Essa rua passa daqui para cá. Tá? E tem outra rua que vem, ó, aqui, vou fazer de vermelho. Tá? Ou seja, o que acontece? Ó, tem um carro que, ó, né, aqui nesse ponto aqui, digamos que ali, fazer de outra cor aqui, ó, de azul. Ó, aqui é um cruzamento, né? Porque tem duas ruas, essa rua verde e essa rua vermelha. A partir desse cruzamento, o carro A saiu, tá? É isso que diz no problema. E o outro carro, o carro B, digamos assim, ele está rumando, né, ao oeste. Ou seja, ó, o oeste é nesse sentido aqui, ó, conforme ali tá nossos pontos cardeais, tá? Então, esse carro B, ele está aqui, ó, e ele está indo rumo ao cruzamento. É isso que está dizendo. Por que isso é importante, pessoal? Para a gente conseguir formar bem a figura conforme ela é. Para a gente conseguir perceber que vai ser um triângulo retângulo, a gente conseguir observar a hipotenusa, que é outro ponto interessante aqui nesse tipo de exercício. Então, aqui, deixa eu limpar aqui. Então é o seguinte, ó, o que acontece? Tem aquele cruzamento, a gente vai tentar sempre formar uma figura conforme os elementos da matemática que a gente conhece. Então aqui, ó, nesse cruzamento a gente vai supor que isso é, né, eles são perpendiculares ao cruzamento, tá bom? Então ali tem um ângulo de 90 graus. Portanto, eu consigo formar um triângulo retângulo aqui, ó, daqui até ali, daqui até aqui. E olha só, o que acontece? Antes de formar o triângulo retângulo, eu tenho esses pontos aqui. Né? Eu tenho esse cruzamento aqui, o carro saiu para lá e o outro carro está indo nesse sentido, até tá a flechinha ali, tá? Só que pergunta o seguinte, ó, que tá perguntando qual é a velocidade, tá, de mudança da distância entre os carros. Pessoal, a distância é sempre, a menor distância entre dois pontos, digamos assim, entre esses dois carros, sempre vai ser uma linha reta entre eles. Então eu não posso somar o 0,4 aqui, digamos, tá, só uma hipótese, 0,4 com 0,3. Eu não posso fazer isso, que isso é a maior distância. Então eu estou interessado em saber essa distância aqui, ó. Tá? Essa é a distância que eu estou interessado. E aqui o interessante é a gente descobrir exatamente isso, a derivada daquele valor. Aqui a gente está chamando de S, tá? Esse valor. Porque isso daqui vai mudar também a distância, tá? Aqui, ó, que a gente está chamando de S. Essa distância ela vai variar, porque as velocidades estão variando. Então, às vezes vai estar maior, às vezes vai estar menor. Então vamos lá. Primeira coisa é a gente anotar algumas coisas aqui que são importantes. Por exemplo, olha só. A gente vai ter que listar primeiro essas taxas, né? As coisas que variam e além das taxas dadas. As taxas dadas já está dizendo ali, ó. A gente tem o que, ó? Digamos assim, ó. Mudança. Vamos escrever assim, ó. Mudança na distância em direção ao y, digamos assim, que é o a aqui, ó, tá? Essa distância aqui, ó, daqui lá para cima, ó, em direção ao y, ó, sobre a mudança de tempo. Vamos montar essa razão. O que é isso? A mudança da distância y sobre a mudança, de tempo. Isso daqui está dizendo que é o próprio dy sobre dt, que é igual
a 50 km por hora. Tá? Isso é dado no problema. A gente também tem, digamos assim, a mudança na distância x sobre a mudança de tempo. Ou seja, a gente tem digamos, dx sobre dt, que isso é igual a 40 km por hora. Isso é dado no problema. Aí vocês devem estar falando, mas por que o y e o x? É que a gente está usando isso daqui como se fosse um novo triângulo, em que essa medida é y, essa medida é x, e essa medida aqui é s. Tá? A gente está chamando mais ou menos não, a gente está chamando por essas variáveis. Tá? Então a gente está chamando de x esse tamanho, digamos, do triângulo retângulo, referente ao eixo x, digamos assim, que é o carro B. E também estamos chamando de y o carro que está andando, digamos, no eixo y, tá? Então a gente tem esses valores. Só que, pessoal, olha só, a gente pode acabar cometendo um erro aqui, ó, porque a gente pode estar chamando essa velocidade aqui de 40 positivo, mas ela não é 40 positivo, ela é 40 negativo. Aí vocês devem estar me perguntando, mas por quê? Porque o carro está indo no sentido contrário do movimento, né? Imagina que aqui é o eixo, o plano cartesiano, ó. É como no estudo de física, quando a gente está indo no sentido contrário do eixo, aqui são os valores negativos, digamos assim, de x, né? Quando a gente está indo para aquele sentido, a nossa velocidade é negativa, tá? Então, aqui eu não posso esquecer de tornar o 40 ali como menos 40 km por hora, tá bom? Porque a distância está diminuindo, né? Como a distância está diminuindo, podem ver, ó, olha aqui, ó. O que acontece? O carro B está vindo para cá, a distância está diminuindo. Já o outro carro A está indo para lá e a distância está aumentando. Então, uma velocidade é positiva e a outra é negativa. Ora, a gente já sabe que o S aqui, que é essa distância entre eles, vai variar, né? Se ela vai variar, então vamos, primeira coisa aqui, é montar o teorema de Pitágoras relacionando aquelas variáveis que a gente quer. Ó. Então vai ficar assim, ó, S. Vou pegar uma outra cor aqui. Ó. S ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, agora o que a gente vai fazer? Derivar, né? Isso daqui vai ficar então, ó, 2S, né? Porque vai ficar o 2 multiplicando na frente, S na 2 menos 1, que é 1, vai ficar o próprio S. Isso aqui é como se a gente estivesse derivando implicitamente, tá, pessoal? Que a gente está derivando tudo em relação ao tempo. Isso aqui vai ser o quê? Ó? S', né? Porque é como se fosse a regra da cadeia. Só que esse S' a gente vai escrever como sendo ds sobre dt. Tá bom. Agora, o x vai ficar 2 vezes x, né? Aplico a regra da cadeia aqui, x', ou seja, dx sobre dt. Mais, ó, o y, 2y, y', né? Como se fosse derivada implícita. Só que a derivada implícita que a gente aplica a regra da cadeia. Então, em vez de escrever y, eu vou botar dy sobre dt. Tá? Agora, o que eu preciso fazer? Somente substituir os valores das variáveis. Tá? O que a gente sabe, né, pessoal? Primeira coisa, olha só, vai ficar assim, ó, 2s vezes ds sobre dt igual a 2 vezes o valor de x é dado, né, 0,4, vezes o valor dx vezes dt, que a gente sabe que é menos 40, né? Mais 2 vezes o y, que é 0,3, vezes, deixa eu olhar ali em cima, 50 km por hora. Tá bom.
Só que olha só, pessoal, só tem um detalhezinho aqui, ó. Podem ver. Quando a gente resolver essa questão, aqui, esse valor aqui desse lado aqui, ó, da expressão, eu tenho só números. E o que eu quero determinar é isso daqui, né? A velocidade da distância entre eles em função do tempo. Então eu preciso saber o S, ó. Mas como é que eu vou saber esse valor de S? Ora, se aqui esse valor aqui, ó, é dado no problema que é 0,4 e aqui é 0,3, então eu posso aplicar, ó, o teorema de Pitágoras para determinar o valor de S, tá? Vou fazer aqui no cantinho, ó. S ao quadrado igual a 0,4 ao quadrado mais 0,3 ao quadrado. Isso aqui vai dar S ao quadrado igual a 0,16 mais 0,09. Tá bom? E, além do mais, quando a gente resolver essa continha, a gente vai encontrar que o S é igual a 0,5. Então, só vou substituir agora o S por 0,5. E aí eu tenho tudo aqui do problema. Ó. Vai ficar assim. 2 vezes 0,5 vezes ds sobre dt. Agora eu vou multiplicar esses valores aqui, tá? Substituindo. Vou encontrar, ó, menos 32 mais 30. E aqui 2 vezes meio vai dar 1. Portanto, eu vou encontrar aqui ds sobre dt é igual a menos 2. Tá? E essa resposta negativa vai significar que a distância está diminuindo. Tá? Então, a gente conseguiu encontrar o que foi pedido. Tá? Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.